Estamos de volta com o nosso TV é Ciência. Hoje visitando a exposição Mestres Espanhóis, que fica no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, até o dia 2 de outubro. Nossa equipe conversou com especialistas e visitantes para trazer uma abordagem das relações entre a ciência e a arte de maneira bem gostosa. Então vamos à segunda parte da reportagem do Ciência em Ação com Suzana Keller. Considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, Pablo Picasso nasceu em 1881, na região da Andaluzia, na Espanha. Foi pintor, desenhista, escultor e até poeta, criando milhares de trabalhos. As obras de Picasso expostas no Palácio Anchieta ilustram tradições e costumes da Espanha. De todos os artistas expostos aqui, Pablo Picasso, talvez seja o mais conhecido, ao menos popularmente. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente por que Picasso é tão conhecido, por que ele é tão famoso. A gente costuma dizer que Picasso dispensa apresentações. Ele acaba sendo um artista que vai permear muitas das vanguardas do início do século XX. E em cada esforço que ele faz de mudança de técnica, mudança de padrão, ele se dá muito bem. Ele acabou influenciando muita gente também. Então ele vem desde o início da sua carreira com a figuração e não abandona a figuração. Isso é interessante. Enquanto as vanguardas do início do século, o modernismo é reconhecido por um caminho que vai terminar na abstração. A gente reconhece esse cume no expressionismo abstrato, por exemplo. O Picasso não. Ele não caminha nesse sentido. Ele não só não abandona a figuração, como desenvolve essa desestruturação, esse estudo da figura, principalmente da figura, no caso da mulher e do touro que a gente encontra aqui, a gente vai poder perceber isso na prática. Ele não abandona e leva isso ao máximo. Agora, a maioria das transformações na obra do Picasso não é de consenso, mas pode-se dizer que são de acontecimentos pessoais. Ele leva uma vida pessoal muito conturbada, então ele vai ter muitas mulheres. A vida dele vai se transformando também à medida que os seus relacionamentos mudam. O relacionamento dele com outro grande nome da fundação do cubismo, que é o Braque, também será bem conturbado e polêmico. Então ele tira muitas coisas dos seus relacionamentos pessoais e transfere isso para as obras. Ele vai transmitindo, ele não nega isso, ele vai transmitindo esse grande esforço. Não no sentido de ser o grande artista, mas de produzir uma grande obra. Agora fala um pouquinho pra gente dessas duas coleções expostas aqui. Nas duas coleções que a gente encontra aqui, duas séries completas inclusive, a gente vê imagens da tauromaquia, que é uma ilustração, certamente, de um manual que explica como um toureiro correto deveria proceder. Esse é um manual escrito em 1796 por um grande toureiro, um toureiro chamado Pepe Ilho, era o apelido dele. Então ele vai dizer, desde o primeiro momento, quando eles têm uma relação até de ritual na captura do touro, levar o touro para a cidade, se transformam num evento e o toureiro vai ser a figura principal desse ritual próprio do povo espanhol. Rodrigo, fala pra gente então um pouquinho sobre essa outra coleção aqui do Pablo Picasso. A última sala da exposição, ela reúne placas que fizeram parte de uma publicação de 1968, ilustrando a peça de Fernand Comelink, de 1921. Na época a peça foi bastante polêmica, é uma comédia muito irônica, que ela vai tratar das dúvidas do personagem Bruno a respeito da suposta traição da sua mulher. Então, para evitar ser traído, lembrando, você é traído quando algo é feito às suas costas, quando alguém te engana. Então, para evitar que ele não seja enganado, que nada seja feito sem o seu conhecimento, ele oferece a sua mulher para toda a cidade. Então, essa é uma coleção que ela exibe muito de erotismo também, mas dentro dessa ideia de um grande sarcasmo com indecisão humana. Aqui a gente conhece um outro lado do Picasso, digamos assim, que não é ligado diretamente àquela figura do cubismo, mas que mostra o grande desenhista e o grande estudioso também dos processos de mudança de pensamento, mudança de decisão que a gente percebe no século XX. Nascido em Barcelona no fim do século XIX, o catalão Joan Miró possuía um talento natural para o desenho e para a experimentação. Além de desenhos, gravuras e pinturas, também trabalhou com cerâmica e esculturas.
As obras de Miró disponíveis nessa exposição são 20 litogravuras e um frontispício, com a técnica da litogravura que o autor se sente mais livre para expressar, através de fortes signos negros e brilhantes manchas coloridas, um imenso impacto visual. Rodrigo, agora o Miró, né, é de todos o mais contemporâneo, a gente pode chamar assim. A gente até toma muito cuidado em lidar com essa questão da abstração aqui. A gente vai reconhecer ele já como o mais próximo dos ideais de contemporaneidade, porque ele vai lidar bem próximo com a ideia do abstrato. Não é exatamente abstrato, a gente vai encontrar muita figuração aqui, até porque ele faz uso de um simbolismo, de uma mitologia pessoal, ligada também à Espanha. Então, nessas obras, que são muito sintéticas, a gente vai ver, primeiro, um estudo muito profundo da técnica da litografia. Tem muita gente que visita, vai acreditar que tem interferências posteriores, além da técnica da gravura. Ele vai fazer texturas em cima do material, mas sem utilizar outra questão técnica além da lito. A litografia aqui, ela é levada ao extremo. E ele, inclusive, já falava na sua época que ele demorou muito tempo para dominar e para se sentir à vontade para lidar com a litografia, que usa matriz de pedra. Usa matriz de pedra e com um tratamento químico, onde você, através da repulsão de gordura e água, você consegue criar os desenhos. É claro, você pode trabalhar mais a pedra ou menos, e isso vai fazer com que você possua texturas na pedra e também com o material que você desenha. Depois disso tudo é que ela vai ser entintada. Então é uma técnica até bem misteriosa no fazer, ela tem todo um charme de se lidar com a litografia e que se deve ser um mestre para conseguir esse tipo de resultado. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar o nosso passeio, você que é pesquisador da área de História da Arte, né? Qual é a avaliação que você faz dessa exposição que está aqui em Vitória? Uma coisa é certa, é raro a oportunidade de entrar em contato com obras originais desses artistas, ainda mais coleções completas, séries completas. Isso vale a pena dizer, que a gente possui aqui gravuras originais em séries completas. Nesse sentido, elas são de muito maior valor. Valor, inclusive, para a história da arte. É uma oportunidade única de ter acesso a esse tipo de conhecimento. É um conhecimento de experiência também, de estar cara a cara com grandes clássicos, até grandes nomes, ícones realmente da história da arte. Por isso, a exposição se intitula como Mestres. Claro que a gente daria outros mestres, tanto da pintura como de qualquer outro tipo de arte na Espanha. Mas aqui nós temos 4 deles. E 4 que foram mestres da gravura, que conseguem ir ao extremo da técnica e também da sua expressão. Então a gente jamais poderia deixar de ter um mínimo de acesso, um mínimo de atenção a esse tipo de fato. É um fato para a Vitória conseguir essa série de gravura completas aqui. Desde a abertura, no dia 2 de agosto, já passaram pela exposição mais de 10 mil visitantes. Eu estou achando muito interessante, né? São 4 nomes muito importantes da pintura e cada um tem o seu estilo próprio. Enfim, eu achei muito bom estar trazendo para o Estado esse tipo de arte. Eu gosto muito, né, de cultura e acho que o Estado está precisando disso mesmo. O aluno, quando entra em contato com, por exemplo, aqui no caso, na visitação, ele amplia o repertório imagético dele e assim sai daquela coisa assim só no livro, só na questão do papel. Ele entrando em contato com a exposição, ele amplia essa sua capacidade de ver, assim, tem um outro olhar sobre o artista. Eu achei primeiramente uma oportunidade muito boa para os alunos do colégio público poder vir visitar essas obras, porque você, além de acompanhar na escola, eu acho que é muito importante você poder ver ao vivo essas obras de artistas importantes, como se fossem os 4 artistas espanhóis. A exposição está atraindo os olhares de muitos visitantes, público em geral e estudantes de todas as idades. Quem também passou por aqui foi o fotógrafo internacionalmente conhecido, Sebastião Salgado, que concedeu uma entrevista exclusiva ao TVE Ciência sobre essa exposição. Eu acho que é um privilégio imenso para uma cidade como Vitória ter uma exposição dessa, e o ideal seria que todos os diretores de escola,
todos os professores motivassem seus alunos e trouxessem para ver uma exposição dessa. E o que é interessante é que a exposição retrata várias épocas. Tem artistas contemporâneos, não é isso? Como Salvador Dalí, como Picasso, como Miró, e tem o Goya. Então eu acho esse corte muito interessante, realmente muito interessante. Então não sei, adorei a exposição. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TVE Ciência. Acesse a nossa página www.tvesciência.com.br. Você também pode nos seguir no Twitter, @TVE Ciência. Tudo de bom para você e até nosso próximo encontro.